paz do Senhor a todos. Vamos dar início hoje a mais um programa, A Bíblia e a Arqueologia. Hoje vamos falar de um tema bem interessante, a história das moedas, principalmente das moedas bíblicas. E nós vamos ver que tem muita história. Acompanhe conosco a série de hoje. Nos livros mais antigos da Bíblia, não há nenhuma citação de moeda ou dinheiro físico. As transações comerciais no passado eram feitas usando a troca de mercadoria ou troca de elementos diversos, o chamado escambo. Principalmente eram usados o ouro e a prata nessas trocas, que eram calculadas de acordo com o seu peso. O primeiro personagem bíblico que é mencionado fazendo uma compra e pagar por ela foi Abraão. No falecimento de sua esposa Sara, de acordo com Gênesis 23, 14 a 16, Abraão comprou um pedaço de terra para sepultá-la, lá em Macpela, e pagou pela terra a Efrom, o heteu, 400 ciclos de prata. Vamos ler esse texto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom, pesou-lhe a prata, de que este falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Então aí nós vamos falar do ciclo. O que era o ciclo? O ciclo era uma medida de peso. Ele tinha cerca de 12 gramas, era uma unidade de peso. Também havia a mina, que era outra medida de peso, antigamente mencionada na Bíblia, que equivalia a 60 ciclos, pesava 720 gramas. Havia uma terceira medida que se chamava de talento. Ele era uma medida de peso também, equivalia a 60 minas e o peso era 43 quilos. Na Bíblia, o rei Ezequias, de Jerusalém, quando da invasão dos assírios, teve que pagar ao rei Senaqueribe 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Isso está em 2 Reis 18, 14, que diz assim: Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Vamos entender melhor o que eram essas medidas de peso, o ciclo, a mina e o talento. Olha só, o ciclo, vocês vão ver aí na figura, era uma bola, ou tipo um peso, que tinha 12 gramas, então isso era o ciclo. Aí tinha a balança aqui, vamos pegar aqui a balança. Eu colocava o ciclo aqui, com 12 gramas, e colocava desse lado o ouro, até dar 12 gramas. Então, eu quero um ciclo, quero pagar um ciclo de ouro. Então eu botava o ciclo e botava 12 gramas de ouro. Então isso era um ciclo de ouro. Então não dava a pedra, o ciclo. O ciclo era o peso. Colocava aqui o ouro, 12 gramas, e assim também a mina e assim também o talento. Então, ciclo, mina e talento eram medidas de peso. Agora, olha só, o surgimento da moeda. Durante séculos, a humanidade negociou sem dinheiro. Como já falamos antes, era usado o sistema de troca de mercadorias para viabilizar os negócios, que era chamado de escambo. No século 7 a.C., ali por volta de 680 anos antes de Cristo, surgiram as primeiras moedas cunhadas oficialmente por um governo, isso no mundo.
na região da Anatólia, Ásia Menor, cunhadas pelo rei da Lídia, atual Turquia. Passou a derreter o metal em pedaços pequenos com o mesmo peso e o mesmo cunho. Essa transformação de metal fundido em discos aconteceu, como já falamos, ali em torno de 680 a.C. Ou seja, as primeiras moedas da história surgiram na cidade de Sardes, capital do reino da Lídia. Elas eram de um metal chamado elétron, mistura natural de ouro e prata, e tinham o rosto de um leão cunhado de um dos lados somente, no anverso. O sucesso da moeda foi imediato. Em torno de 550 a.C., outro rei da Lídia, chamado Creso, emitiu uma nova moeda, o estáter, com o anverso um leão e no reverso o selo real. Essas moedas eu estive ali na Turquia e conheci de perto. O Museu de Arqueologia de Istambul, ele tem uma coleção maravilhosa de moeda. Tem 2 salas onde as paredes estão cobertas de moedas. Somente dessa moeda, a primeira moeda, vocês vão ver aí nas imagens, tem mais de 100 moedas dessa. Depois eles têm o dárico e tem também uma coleção muito bem cadastrada de moedas italianas e moedas de vários séculos da história. O Museu de Istambul, o Museu de Arqueologia de Istambul é um museu pequeno, mas tem uma história muito grande que não tem em nenhum outro lugar. As primeiras moedas cunhadas no mundo. E eu vou mostrar aí também num vídeo, porque eles têm numa parede lá, como eram feitas as moedas, como era usado o cunho, era aquecido ali o ouro, era batido com o cunho em cima da moeda para sair o anverso e o verso e o reverso da moeda. Então vocês vão ver essa história aí e também nós vamos ver na sequência outras moedas. Nós temos alguns exemplares para mostrar a todos. No ano 546 a.C., os persas invadiram o reino da Lídia e encontraram as moedas. E isso os motivou a fabricá-las. O primeiro rei persa que as cunhou foi Dario I, o Grande, em torno de 510 a.C. E ele chamou a sua moeda de dárico, em homenagem ao seu nome. Essas moedas têm alguns exemplares lá no Museu de Istambul, Museu de Arqueologia de Istambul, tem vários exemplares, várias peças da moeda. Elas eram de ouro, pesavam 7 gramas e tinham de um lado a figura do rei com um arco, o lado chamado anverso, e do outro lado o selo real, do lado chamado reverso. Dario impôs seu sistema monetário em todo o império, e como a Judéia pertencia ao Império Persa, no ano de 589 a.C., essas moedas foram as primeiras que circularam lá na região da Judéia. Olha só, alguns anos depois vieram os gregos e as moedas gregas. Os gregos, eles, quando viram as moedas, passaram a pensar de uma forma global. Então, eles que divulgaram para o mundo inteiro as moedas. Em 332 a.C., os gregos invadiram
a região da Galileia. E a partir dessa data, as moedas gregas começaram a circular na região. A base desse sistema monetário foi a dracma, que era de prata, também tinha a didracma, que valia 2 dracmas. Aí eles tinham o estáter, agora como moeda, e também chamado tretobol. O estáter foi cunhado na cidade de Corinto. E também tinha o óbolo, e pesava 0,72 gramas. O óbolo era a moeda mais simples, era a menor moeda. Por isso que alguns historiadores colocam ela como a moeda da viúva pobre. Mas nós vamos ver depois que houveram também a menor moeda romana, que tem-se mais como certeza ser a moeda da viúva pobre. Em 60 a.C., a Judéia foi conquistada então por Roma. E por esse motivo, as moedas romanas começaram a circular como moeda oficial da região naquela época. O denário, o as ou o asse, o quadrante e o lepton ou a plutá. Então aí o lepton e a plutá são as moedas mais simples, o centavo nosso. E por isso se tem com mais certeza pelos historiadores que a plutá ou o lepton foi a moeda que a viúva pobre colocou lá no cestinho, na entrada do templo, e o Senhor se refere a ela. Nós vamos depois ver com mais detalhe essa história. Agora nós vamos ver as moedas citadas pelo Senhor Jesus na Bíblia. Jesus conhecia muito bem as moedas de seu tempo e também seus valores. Exemplos disso podem ser encontrados nos evangelhos, que nos dizem que ele sabia o quanto era o salário de um trabalhador, Mateus 20, 2-14, o preço de um quarto em uma pousada, está lá em Lucas 10, 35, na história do bom samaritano, a punição da prisão por dívidas, Mateus 5, 25 e 26, o valor dos impostos, a moeda do tributo, Lucas 20, 24 e Mateus 22, 19, o pagamento da tarifa ao templo. Ele mesmo conhecia a instituição bancária, como pode ser visto em uma de suas parábolas, em que ele censurava um servo por não ter colocado o dinheiro em um banco, lá na parábola dos talentos, e depois retirou com interesse, Mateus 25, 27. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, recebia com juros o que é meu. Então o Senhor falou aqui de investimento. As moedas das parábolas. Vamos agora falar das moedas das parábolas. A dracma aparece apenas na parábola da mulher que teve 10 dracmas e perde uma. Aqui nós vamos fazer uma explicaçãozinha. A dracma e o denário, eles eram de prata e os dois tinham o mesmo valor, que era o dia de trabalho de um soldado ou de um assalariado, ou de um jornaleiro, aquele que fazia a jornada de um dia. Então, na parábola das 10 dracmas, a dracma era uma moeda grega e o denário uma moeda romana. As duas tinham o mesmo valor, o mesmo peso em prata. Então, na parábola das 10 dracmas, isso está em Lucas 15, 8-10. Então, é contada uma parábola, a parábola das 10 dracmas, que a mulher perdeu uma. Não era difícil perder uma moeda naquela época, porque em uma casa de camponeses eram tudo muito escuro, né? Sem janelas e com um piso
térreo e irregular, as casas mais simples. Se uma moeda caísse no chão, não era fácil de encontrá-la. Por esta razão, a mulher na parábola teve que acender uma lâmpada, a candeia, varrer a casa, procurar com cuidado para encontrá-la. Está no verso 8. Além disso, 10 dracmas eram o que uma jovem usava como ornamento em seu véu de noiva, no dia do seu casamento. Usava ali como uma tiara, aquelas moedas. Isso é uma das histórias que se conta dessas 10 dracmas. Então elas guardavam como um símbolo do seu casamento, assim como hoje as noivas guardam ali sua foto de casamento, hoje tem fotos, Elas guardavam aquela tiara. Quando perdia uma, como é que ia mostrar para as amigas, que faltava uma moeda? Então era como uma foto de casamento. Lucas 15, 8 a 10. Além disso, a didracma e o estáter são mencionados apenas uma vez, no mesmo episódio, quando as autoridades religiosas pedem a Pedro se Jesus pagou o imposto ou não, o imposto do templo. Aqui o imposto do templo, não era o imposto do governo, que era de uma didracma, Mateus 17, 24 e 27. Talvez suspeitassem que o mestre se recusasse a fazê-lo, mas Pedro respondeu que sim. E quando Pedro chegou em sua casa para buscar o dinheiro e pagar por Jesus, ele se antecipou e perguntou: "Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra o imposto ou o tributo? Dos seus filhos ou dos alheios?" Pedro respondeu: "Dos alheios." Jesus então disse a ele: "Logo, são isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, que valia 2 didracmas ou 4 dracmas. Toma-o e dá-lhe por mim e por ti." Mateus 17, 24 a 27. O denário, a moeda romana, é a que mais é mencionada na Bíblia, com muita frequência nos evangelhos. Ela aparece na parábola dos trabalhadores da vinha, que conta como um homem contratou um grupo de trabalhadores para trabalhar em seu campo e concordou em pagar a cada um denário. Está lá em Mateus 20, 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante ao dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Olha só aí, ele saiu, foi provavelmente numa praça, era comum isso, e foi lá buscar trabalhadores para a sua vinha. E ele ofereceu um denário para cada trabalhador. Olha, vamos lá trabalhar no dia de hoje, na jornada de hoje, na minha vinha, eu te darei um denário. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles um denário. Mas, no momento do pagamento, os primeiros contratados reivindicaram mais salários, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Aí o Senhor mostra que a salvação, ela
é igual para todos, independente de quem conhece o Senhor há muito tempo ou conhece o Senhor na última hora. Está em Mateus 20, 10 a 16. Graças a essa parábola, sabemos que o denário era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador. O denário aparece também na primeira multiplicação dos pães, quando Jesus pede aos seus discípulos que alimentem as pessoas. E eles respondem que precisam de 200 denários. Isso está em João 6, 7. Olha que interessante. A palavra diz aqui que precisava 200 denários para alimentar 5.000 homens, com suas esposas e filhos. Está lá em Marcos 6, 37. Então aqui há algumas informações sobre negociação. Quanto é que custava o pão, quanto precisaria para comprar, para alimentar 5.000 pessoas, homens com suas famílias. Então, o denário é o mais mencionado na Bíblia. E olha só, o denário ainda é mencionado novamente na parábola dos 2 devedores. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Na parábola do bom samaritano, onde ele paga ao proprietário da pousada 2 denários para cuidar ali do homem semi-morto, que foi encontrado ali pelo bom samaritano. Isso está em Lucas 10, 35. As principais moedas nos tempos do Senhor Jesus que circulavam na Judéia, ou seja, ali na parte de Jerusalém. As romanas, que eram as imperiais, né? Roma tomava conta de toda aquela região, então elas eram cunhadas pelo Império Romano. Ali tinha o denário, o as, o quadrante e o lepton, também chamado prutá. Circulavam também as moedas gregas, que era uma província do Império Romano. Nessa época, a Grécia era uma província do Império Romano. Então, essas moedas gregas também circulavam pela Judéia, que era a dracma, a didracma, o estáter e o óbulo. E também circulava uma moeda local. Essa moeda era chamada de shekel de Tiro. Foi chamado shekel, e até hoje o nome da moeda de Israel é shekel. Vai lá em Israel, nós vamos ver aí, nós temos vários exemplares, vamos mostrar. O nome até hoje é shekel, mas agora é moeda. No passado era uma medida de peso, o ciclo, o shekel, mas agora o shekel passou a ser moeda. Bom, agora nós vamos acompanhar algumas moedas que nós temos. Olhem aí, vamos começar pelo denário, a moeda do tributo do Império Romano. Essa face aí, essa efígie, é do César, que está na moeda, no denário, que circulou no tempo de Jesus. Esse César que aí está é o Tibério César. Ele governou de 14 depois de Cristo até 37 depois de Cristo. Então, no tempo de Jesus, quem era o imperador era o Tibério César. E quando aqueles homens vieram ali, questionar ele com relação ao tributo, se deveria pagar o tributo, ele disse: de quem é a efígie que está na moeda? César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa moeda aí tem 3,4 gramas de prata e era o salário de um trabalhador. Temos aí também a dracma, aquela da parábola da dracma perdida. A mulher que tinha 10 dracmas perdeu uma. Essa dracma aí de prata tinha o mesmo valor do denário,
Só que o denário era uma moeda do Império Romano. A dracma, uma moeda grega, da província grega. Mas as duas eram de prata, tinham o mesmo tamanho e o mesmo valor. Ambas dava para pagar um dia de trabalho de um assalariado, de uma jornada de trabalho. E olha só, essas moedas nunca eram iguais. Nós vimos anteriormente aí, lá no Museu de Istambul, que a forma que elas eram cunhadas. Então, ali a pessoa que dava o cunho, que dava a cunhada ali, ela nunca ia bater igual, tinha que bater certinho, então nunca uma moeda ficava igual à outra. Ela era aquecida, colocava lá no local e era batido com o cunho. Então saíam essas moedas aí. Temos também aí a moeda da viúva pobre, a plutar ou o lepton. Também é uma moeda romana, é uma moeda do Império Romano e ela tinha o menor valor de mercado. A viúva, ela colocou lá no cestinho da entrada do templo 2 dessas moedas e o Senhor disse que ela depositou tudo que ela tinha, valorizou ali a oferta dela. Temos também aí o asse. O asse era aquela moeda que vendiam nos mercados os passarinhos, os pardais. Não se vendem 2 pardais por um asse? O asse é essa moeda aí, moedas originais até aqui. Agora nós vamos ver uma moeda que é o shekel de Tiro. Essa moeda nós compramos lá no antiquário, lá em Jerusalém, mas ela é uma réplica. O shekel de Tiro era uma moeda que circulava na Judéia. Tinha as moedas do Império Romano, tinha as moedas da província grega e tinha uma moeda que circulava na Judéia, que era aceita na Judéia, que era o shekel de Tiro. Ela pesava 14 gramas, algumas pesavam 11 gramas, então ela valia 4 denários ou 4 dracmas. E era a única moeda aceita no templo. Por algum motivo, os sacerdotes só aceitavam essa moeda. Talvez por não ter ali a cara dos Césares, por não ter ali a efígie dos Césares, dos imperadores ou de alguma idolatria, mas tinha uma águia e tinha ali, uns dizem que é da mitologia, o Melcartes, outros dizem que era o prefeito de Tiro. Era moeda aceita pelos sacerdotes. Por isso que tudo indica que essas 30 moedas dadas para Judas eram 30 moedas de prata, 30 shekel de Tiro, esse que vocês estão vendo aí. Então essa moeda, na época, ela tinha o maior valor de pureza de prata, era 94%. Dizem que é por isso que era aceita ali pelos sacerdotes. Mas não se sabe a certeza. Era uma moeda que circulava na Judéia, era uma moeda mais pura, mas uma coisa é certeza, era a única moeda aceita no templo. E até por isso que tinha os cambistas. Eles traziam outras moedas e aí o imposto do templo ou a entrada do templo só era aceita shekel de Tiro. Por isso que os sacerdotes pagaram 30 moedas de prata, que com certeza eram 30 shekel de Tiro, que é essa moeda aí. Tinha a águia de um lado, a efígie ali ou do Melcartes ou do prefeito ou governador de Tiro. Bom, irmãos, essa é a história das moedas. Espero que tenha contribuído para que os irmãos, ao lerem sobre moeda na Bíblia, compreendam melhor cada uma das moedas. Vemos que o Senhor Jesus, ele se importava com
com as moedas. A paz do Senhor a todos, que o Senhor vos abençoe.